Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ama vidas. Jesus foi o primeiro missionário, o primeiro apóstolo. A palavra apóstolo é enviado. Jesus foi o primeiro enviado. Ele disse em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, ele se identificava muito com esta expressão, falando de si mesmo, o Filho do Homem. Por que Jesus gostava tanto dessa expressão? Há dezenas de vezes nos evangelhos você vai encontrar ele próprio referindo-se a si como Filho do Homem, porque tem a ver com a identidade. Ele entrou no planeta Terra pela porta, não pela janela. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando ele se apresenta, ou se apresentava como Filho do Homem, ele estava dizendo, eu sou como um de vocês. Deus humanizado. Deus encarnado. Eu vim buscar, salvar os que estavam perdidos. Nós estávamos perdidos, longe de Deus, sem esperança, sem salvação, caminhando a passos largos para a condenação eterna. Esta era a nossa realidade, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Os anos passam, as décadas passam. Você vai amadurecendo mais, e cuidado para não amadurecer tanto e ficar podre e cair. Tem gente que se julga tão maduro, que já não para ouvir, acha que já sabe tudo e não precisa mais ser ministrado, e aí ele está a um passo da queda. Sabe? Não podemos perder isso de vista. Primeira bênção maior que eu tenho, que você tem. Não te preocupe com título nem com cargo. É de ser um filho de Deus. É de ser um salvo, com nome registrado no livro da vida. O resto vem no bojo, pela vontade do Santo Espírito, que distribui dons ministeriais, dons espirituais, como Ele quer, como lhe aprouver. E nós somos privilegiados, agraciados, por Ele ter nos inseridos nesse processo, nessa engrenagem da sua igreja, que está presente nos quatro cantos da terra. E nós somos uma parte tão pequenina dela. Nós não somos uma igreja exclusivista. Nós não somos a totalidade do reino. Nós estamos inseridos nele. A casa da bênção é parte do reino. É a igreja que tem selo dos céus, que tem a aprovação do Senhor. Sinta-se feliz e honrado por fazer parte do reino, por ser um salvo, por ser alguém chamado, marcado, escolhido e enviado para fazer diferença na nossa geração. O que quebranta o coração de Deus deve mover o coração do Filho de Deus. E nós somos filhos. Vidas, pessoas perdidas, pessoas longe do aprisco. Eu quero compartilhar algo com os irmãos aqui hoje. Diga comigo, igrejas cegas morrem. Igrejas que perderam a visão evangelísticas deixam de existir. Pastores cegos espiritualmente, que não lidera os discípulos à prática do evangelismo, tornam-se coveiros de igrejas.
É forte esta expressão, mas é verdadeira. Queria que você escrevesse isso. Igrejas cegas morrem. Igrejas que perderam a sua visão evangelística deixam de existir. E em seguida, pastores cegos espiritualmente, que não lideram as suas ovelhas à prática evangelística, se tornam coveiros de igrejas. Você sabia que tem igreja que adoece? Igreja que estagna, igreja que morre, igrejas que adoecem. Por causa disso há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Disso o quê? Tem uma outra mensagem abordando o que Paulo escreve ali nas instruções sobre a Santa Ceia. Tem igrejas doentes, tem igreja estagnada. Irmãos, vocês devem conhecer, e eu conheço, e já convivi de perto com pessoas que durante 20 anos, 30 anos, 40 anos, estão numa mesma igreja local, com 30 pessoas, 20 pessoas, e não passa daquilo. É uma igreja estagnada, consequência de alguma doença. Porque o que é saudável cresce naturalmente. E cresce de uma forma saudável. Então é tempo da gente fazer uma reflexão. Como está a minha igreja local? Ou a igreja de Jesus local, que pela graça dele confiou em minhas mãos para pastoreá-la? Ela está sadia? Se ela está sadia, tem vida fluindo. Se ela está sadia, tem alegria. Se ela está sadia, tem celebração. Se ela está sadia, tem conversões. Todos os dias, acrescentava o Senhor, aqueles que iam sendo salvos. Se a igreja é viva, sadia, tem manifestação de dons. Tem sinais, tem prodígios, tem maravilhas. Aleluia, irmãos. Se a igreja é sadia, a igreja, o povo de Deus, estou falando do povo, você é a igreja. Não pense que eu estou falando da instituição, não. Não pense que eu estou falando das paredes desse prédio, não. Igreja aqui sou eu e você. Se há vida em nós, nós não vamos ficar estagnados. Se há vida em nós vamos contagiar outros. Aleluia! As águas que recebemos formam em nós uma fonte, mas que essa fonte não fica só em nós, jorra. Digam aleluia. Quem está vivo aí? Tem alguém que está semivivo. Quem está vivo de verdade aí faz um barulho. Aleluias! Eu já vi muitas igrejas adoecer, estagnar e morrer. Morrer mesmo, deixar de existir. Fechar a porta. Desaparecer. Isso é muito sério. Antes de entrar no mérito, Jesus dá uma receita em Apocalipse 3:18. Jesus vai dar um conselho para a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que estava doente. Olha lá. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Compres. Comprar dá a ideia de pagar um preço. O que se compra tem um preço. Salvação já foi paga. Não com ouro, não com prata, não com nenhuma moeda, mas com sangue de Jesus. Mas um ministério vencedor. Um ministério frutífero. Tem preço. Preço de entrega, preço de renúncia, preço de oração, preço
de jejum. Não é que Deus vai operar mais porque você fez obras. Nós vivemos debaixo da graça. Mas você jejua não para mudar Deus, mas para mudar você e a mim. Nós oramos porque a oração dá vida. Ontem nós estávamos num momento de oração tão gostoso. Alguns pastores comigo lá no escritório. E de repente eu disse: Demetrio, você conhece aquela canção antiga? Jardim da Oração. E o Demetrio começou e o pastor Ivair ajudou. E daqui a pouco estava todo mundo cantando. E tem um refrão nessa canção antiga que diz assim: como orvalho que dá vida às flores, assim é para o salvo a oração. Jesus teve constantes vitórias, porque sempre viveu em oração. No jardim eu desejo estar. Itatatá, itatatá, itatatá. São letras que não envelhecem. Não é verdade? Preço de oração, de jejum. Jesus disse à igreja que estava doente: aconselho-te que de mim compres, busque ouro provado no fogo. Ouro na Bíblia representa a glória de Deus, presença de Deus, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Essa carta foi para o pastor da igreja, para o anjo da igreja. Então aquele pastor era cego espiritualmente. E Jesus recomendou colírio celestial para tirar as cataratas, para que ele voltasse a ver. E estou enriquecido. Era uma igreja soberba. Era um povo que tinha muita prosperidade financeira, tinha muita posição social, tinha muita influência política, né? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Era uma igreja orgulhosa, soberba. Aí Jesus vem e disse: não sabe que és um desgraçado? Palavra dura, pesada. Jesus está falando com o pastor ali. Era o anjo da igreja. Estava cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de arrogância, achando que era o bambambam. Tinha muito dinheiro naquela igreja. Tinha muita influência política, social. Mas isso para Deus, meu irmão, o que é importante para os homens, nem sempre é importante para Deus. O que impressiona os homens, nem sempre impressiona Deus. O que impressiona Deus são outras coisas. O que impressiona Deus é um coração humilde, quebrantado. O que impressiona Deus é um coração entregue, é uma motivação santa e correta. Ele olha e diz: uau, vou derramar sobre ele, vou usá-lo. O que impressiona os homens nem sempre impressiona Deus. E o que impressiona a Deus nem sempre impressiona os homens. Guarde isso no teu espírito hoje. Essa igreja impressionava os homens, impressionava a sociedade, mas para Jesus não. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E olha lá como Jesus via aquele pastor e aquela igreja. Não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Era assim espiritualmente que estava aquele pastor e que estava aquela igreja. Foi aí que ele deu o conselho: aconselho-te que de mim compres. Bota lá no verso 19 outra vez.
É isso mesmo. Aconselho que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas. Vestes brancas na Bíblia tem a ver com pureza. Todo tempo suas vestes sejam alvas e não falte azeite ou óleo sobre a cabeça, né? E não apareça a vergonha da tua nudez. E te unjas os olhos com colírio, para que veja. Ele era cego ou semicego, espiritualmente. Tem um colírio aqui hoje. Quem quer umas gotinhas do colírio celestial? Para tirar cataratas dos nossos olhos. Para remover o véu. Aleluia, para tirar o ló da nossa vida. Ló, traduzido, é véu. Muitas vezes há um véu, há um ló entenebrecendo a nossa visão. E ela precisa ser restaurada na sua originalidade. Digam comigo, glória a Deus.